contar um pouquinho mais sobre Leonardo Jardim e Cruzeiro. A curiosidade é que o Cruzeiro vai conseguir quebrar uma difícil escrita. Pelo menos 6 clubes brasileiros já haviam tentado contratar o Leonardo Jardim desde 2020, quando ele deixou o Mônaco. Enquanto ele era técnico de times europeus, o nome nem era debatido por aqui. A partir do momento em que ele se muda para o mundo árabe e passa a trabalhar na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e também no Catar, o Leonardo Jardim passa a receber consultas e propostas de clubes brasileiros. O Atlético, por exemplo, tentou contratá-lo 2 vezes. Em ambas não conseguiu avançar. O Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o São Paulo e o Grêmio, posso assegurar que também fizeram consulta nos últimos meses / anos. Em todos os casos, o Leonardo Jardim, para não dizer não, pedia um salário na casa dos 5 milhões de reais por mês. É aquela coisa que você pede um valor, não diz não, mas já sabe que a resposta será negativa do outro lado. Era impossível disso acontecer. O que mudou em relação ao Cruzeiro? Leonardo Jardim, depois de experiências frustrantes no mundo árabe, como, por exemplo, a passagem pelo Al Ain, ele foi contratado por um período de apenas 8 meses e nem vai ficar os 8 meses pela falta de resultados. O Leonardo Jardim decidiu aceitar o desafio de trabalhar no Brasil. Compensação financeira oferecida por Alexandre Matos e Pedrinho BH é das mais altas. Ele vai ganhar no Brasil quase tanto quanto ganhava nos Emirados diante disso, e até pelo sucesso de outros compatriotas dele, portugueses que fazem barulho por aqui. Ele aceitou o desafio e se despede do Al Ain na próxima segunda-feira, depois de um jogo da Liga dos Campeões da Ásia. Você, então, Leonardo Jardim, merece todo esse investimento, todo esse valor? É um nome grande, Cabido? Grande o nome, sem dúvida é. É? Sem dúvida, CJ. É um técnico português de Nós estamos trazendo, então, renome. um técnico de qual prateleira da Europa? A, B, C ou D? Você lembra quando o Jorge Jesus veio? Sim. Mais ou menos. Nível Jorge Jesus. Mais ou menos. Né? Com o gabarito de ter ganhado o campeonato francês. Que é diferente, inclusive, do que o Jorge Jesus já fez na carreira, né? É um bom técnico, é um técnico que vai agradar muito o torcedor do Cruzeiro, pelo menos é essa a impressão que me passa, CJ, pelo estilo de jogo dele. Mas, sem dúvida nenhuma, a negociação requer mais cuidados, né? O Leonardo Jardim, ele tem que estar preparado para a temporada no Brasil, e a temporada no Brasil não é nem de perto aquilo que ele viveu nem na França, nem em Portugal, nem na Arábia Saudita, ou agora nos Emirados Árabes. O Brasil, ele é um país muito específico, muito específico. E você tem uma noção melhor disso quando você vê o crescimento do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, né? Ele falando dos impactos que ele teve ao longo do desenvolvimento de jogo dele, o desenvolvimento do crescimento do Palmeiras. Então, ele tem que ter ciência que o futebol aqui, ele é diferente. E ele é diferente não é porque, demite técnico todo dia, não é só isso. É tamanho, é campeonatos, é calendário, é nível de jogadores. Tem jogadores extraordinários, mas jogadores também no nível um pouco mais baixo. Gramados, clima, estádios, distância. Clima. Então, assim, você joga em Porto Alegre, depois você joga em Fortaleza. Ele tem que ter essa noção. Não, os times do Campeonato Brasileiro, todos eles praticamente jogam os torneios internacionais da Conmebol. Um dia você pode estar jogando contra o Sport em Recife, no outro dia você tem que atravessar o continente para jogar, Nacional do Uruguai, sei lá, em Mendoza, ou em Córdoba, ou lá Santiago do Chile. Lá em Concepción, no Chile, sabe? Então, assim, tem que ter essa noção de que aqui o futebol é diferente e aqui, sem dúvida nenhuma, trabalhar como técnico é mais difícil. Cabidão, Gris, trouxe o exemplo de Jorge Jesus. E aí os portugueses que deram certo, nós tivemos bons nomes, excelentes nomes, outros que não deram certo, como o Gesualdo. Tem mais português que deu errado do que deu certo, né? Né? Ué. Pra isso que deram certo, né? Porque no Brasil só dá certo quem é campeão, né? Jorge Jesus, Abel e Arthur Jorge. Arthur Jorge. Mas você não acha que o Caixinha deu certo, não? Foi campeão? Não, mas daí não é só isso. Eu tô falando de trabalho bom, time organizado, agora, né? manutenção aqui. Acho que sim. Eu acho o trabalho do Caixinha legal, acho o trabalho do Antônio Oliveira aqui legal. Agora, o Leonardo Jardim, comparado a esses, chega num patamar mais alto? Para o torcedor entender, fala assim, olha, quando o Abel veio... Do que o Abel, sem dúvida. Quando porque o Jorge Jesus acho que é parecido. O Jardim tem mais título
na carreira como um todo, até porque ele se aventurou mais fora da Europa ali e tudo mais, mas ele tem título na Grécia, tem título na França. O Jorge Jesus não foi um técnico muito campeão, o Jorge Jesus foi um técnico de muitas ótimas campanhas em Portugal e tudo, mas não foi um técnico tão campeão. O Abel já era um técnico menos conhecido. O Abel não era um técnico top da Europa, nunca foi um técnico top da Europa. O Leonardo Jardim já foi, em determinado momento, um dos principais técnicos da Europa, na época do Mônaco dele ali, que ele conseguiu ser o campeão francês, ele foi por algum tempo um dos principais técnicos da Europa. Há algum tempo está fora do mercado, né? Há muito tempo não faz um grande trabalho. Mas, enfim, é um técnico de um bom nível, que vários clubes brasileiros já tentaram, como lembrou o Nicola, e que agora parece que está dando o braço a torcer para vir para o futebol brasileiro. O Cruzeirão ontem venceu bem a equipe do Itaberito, o Gabigol desencantando, jogando pra longe aquele apelidinho que os adversários estavam colocando de Gabi sem gol, meteu 3 gols, inclusive, uma curiosidade, quem faz 3 gols leva a bola do jogo pra casa, e ele passou por nós na hora que estava indo pro ônibus, né, na hora que estava se dirigindo para ir embora do Independência, a bola autografada pelos companheiros de equipe, e o torcedor do Cruzeiro muito feliz, principalmente com a atuação do Gabigol, do Dudu, do Matheus Pereira, enfim, o time foi muito coeso e claro, já tem jogo no final de semana contra a equipe do Uberlândia, esse jogo às 6 horas da noite no Mineirão, e os jogadores chamaram o torcedor para comparecer, né? E se você não tem o seu ingresso, é através do site ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro que não tem tempo a perder se reapresenta hoje pela manhã na Toca da Raposa 2, iniciando assim essa preparação. E um detalhe, na partida de ontem, 3 atletas não atuaram, não foram relacionados. O volante Japa, ele é o que parece, infelizmente, teve uma lesão muscular séria na coxa. Na semana que vem vai ser reavaliado pelo doutor Sérgio Campolina. Além dele, o Marlon com um quadro de amigdalite, quem sabe aí vai ser relacionado para o jogo do domingo. E também quem ficou fora foi o atacante Caio Jorge. O Caio Jorge, que ele vem fazendo trabalhos especiais, ele teve uma inflamação no tendão do pé direito, jogou naquele empate do Cruzeiro com o Betim e na partida diante do Itaberito foi poupado para poder arrematar o Cruzeiro, que também na próxima semana já deve oficializar aí o técnico português, o Leonardo Jardim, como comandante celeste. O Leonardo Jardim vai comandar a sua equipe lá nos Emirados Árabes na segunda-feira, jogo esse às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e o Cruzeiro, creio eu, que já deve anunciar de maneira oficial ou na tarde de segunda-feira ou no mais tardar na manhã da próxima terça-feira. Então, o treinador que já está tudo alinhado com o Cruzeiro, enfim, inclusive o Al Ain já liberou o treinador. A única pedida era que ele cumprisse esses 2 jogos, né? O jogo de ontem, que ficou empatado, e esse jogo da segunda-feira, para de fato deixar a Arábia e vir comandar o Cruzeirão em Belo Horizonte. Então, não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.